sexta-feira, hoje 3 de janeiro, e é o nosso primeiro episódio do ano. Que maravilha ter você aqui mais uma vez na nossa primeira review semanal 2025. Eu sou Marina Seganfredo e eu tô super animada para dar as boas-vindas ao 11º episódio da nossa review jurídica semanal. Se prepara porque hoje temos uma carga incrível de conteúdo para você que é apaixonado pelo universo jurídico e sempre quer estar atualizado com as principais novidades. Agora a pergunta que não quer calar já marcou aí a nossa sexta-feira no seu calendário? Lembre-se que toda semana a gente tem esse encontro marcado para manter você informado e conectado com o que realmente importa no mundo do direito. Agora se prepara seu café e relaxe enquanto a gente mergulha nas notícias jurídicas mais relevantes da semana. Vamos que vamos! Dino e o ápice da balbúrdia. STF suspende emendas irregulares. No recente pronunciamento, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, abordou um tema controverso: as emendas de comissão. Ele liberou as emendas já empenhadas, mas suspendeu aquelas que não obtiveram aprovação formal das comissões da Câmara, classificando a situação como o ápice da balbúrdia administrativa. Essas emendas deveriam passar por votação formal, mas foram marcadas por irregularidades, conforme denúncias em ação movida pelo PSOL e entidades civis. Dino enfatizou que tais práticas infringem princípios constitucionais como moralidade e publicidade, afetando a transparência da alocação dos recursos públicos. Para prevenir danos maiores, o ministro autorizou a liberação dos recursos já comprometidos, porém bloqueou novos desembolsos que não passaram pelo crivo formal. Ele também estabeleceu que, até 10 de janeiro de 2025, as movimentações de recursos de emendas podem ocorrer sem contas específicas. A partir de 11 de janeiro, contas dedicadas serão necessárias, assegurando maior transparência e cumprimento das normas. Um breve contexto sobre emendas ao orçamento. As emendas ao orçamento são iniciativas de parlamentares ou comissões que visam modificar a lei orçamentária anual para redirecionar recursos. Elas passam por análise técnica e financeira em comissões permanentes, como a Comissão Mista de Orçamento, antes de serem aprovadas e incorporadas ao projeto de lei, que é votado e posteriormente enviado para a sanção presidencial. Algumas emendas são impositivas, com execução obrigatória, conforme determina a Emenda Constitucional 86/2015. E aí eu te pergunto, você concorda com a suspensão dessas emendas pelo ministro Dino? Ele ultrapassou algum limite? Questão interessante, né? Traições que custam caro. Ex-marido deverá indenizar mulher infectada por HPV. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ de São Paulo, confirmou a condenação de um homem a pagar R$10 mil em danos morais à sua ex-esposa, que foi infectada por HPV devido a infidelidades cometidas por ele durante o casamento. Esse caso sublinha a gravidade não só da traição emocional, mas também das sérias repercussões médicas e legais que podem seguir. A decisão judicial ressalta que a integridade física e psicológica da autora foi severamente afetada, consolidando a necessidade de reparação. O veredito destaca que a infidelidade, especialmente quando resulta na transmissão de uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, constitui uma violação significativa da dignidade humana e dos deveres de respeito e lealdade entre os cônjuges, como estipulado no Código Civil. A importância da decisão também se reflete no objetivo da compensação por danos morais, que busca não apenas amenizar o sofrimento da vítima, mas também responsabilizar comportamentos que ultrapassam o âmbito privado, impactando diretamente a saúde e a honra da pessoa. E aí, achou justa essa decisão? Se liga só nesse recado rápido, 2025 chegou e a sua ajuda tem deixado a gente cada vez mais forte, mais inteira e querendo aí alcançar maiores voos. Então, nesse momento, eu super gostaria
muito que você nos ajudasse ainda mais compartilhando esse podcast com os seus colegas, com seus amigos, com as pessoas apaixonadas no mundo jurídico, que isso com certeza vai valer ouro pra gente. Bom, dito isso, eu já tenho uma notícia maravilhosa para você que acompanha o nosso trabalho. Ó, na semana que vem, de segunda-feira até quarta, a gente vai começar a seleção dos primeiros embaixadores de 2025. Então, se você deseja participar, não tem segredo, basta abrir a Law Letter desses dias e realizar a sua inscrição. A gente vai selecionar 10 grandes talentos para nos representar aí durante um mês. Vai ser incrível! Então, bora para a próxima notícia agora. STF bate o martelo, nada de gratificações para temporários. O Supremo Tribunal Federal, STF, por unanimidade, reafirmou que servidores temporários não têm direito às gratificações concedidas aos servidores efetivos. A decisão envolveu o estado do Amazonas, onde a turma recursal havia previamente estendido benefícios como adicionais por atividades perigosas e auxílio alimentação aos temporários. O ministro Luiz Roberto Barroso enfatizou que os regimes jurídicos são distintos e não devem ser misturados, destacando também o significativo impacto econômico da medida. No Amazonas, o pagamento de retroativos relacionados a esses benefícios somaria 307 milhões de reais, valor que representa mais da metade do que o Estado despendeu com precatórios em 2022. De acordo com Barroso, a regra é clara: temporários não podem ter os mesmos direitos que os efetivos, exceto em situações de desvirtuamento. Para quem advoga, as contratações temporárias são frequentemente usadas de forma contínua para preencher lacunas que são, na prática, permanentes, especialmente nas áreas de saúde e educação. Isso pode ser considerado um desvirtuamento do uso de contratos temporários. Os advogados devem ficar atentos para identificar tais situações onde é possível argumentar que as necessidades contínuas e essenciais à administração pública deveriam ser atendidas por servidores efetivos, possibilitando contestações judiciais. É crucial orientar gestores públicos a elaborarem contratos que respeitem os limites legais, prevenindo litígios futuros. Isso inclui garantir que as contratações temporárias sejam claramente justificadas pela excepcionalidade prevista na Constituição e que os contratos especifiquem prazos e atribuições de forma precisa. Fim da linha para o SPVAT. O seguro obrigatório diz adeus definitivo. O presidente Lula oficializou nesta terça-feira, dia 31, o fim do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o SPVAT, ao sancionar a Lei Complementar 211/24, encerrando definitivamente a obrigatoriedade desse seguro. Após um período de incertezas e negociações, o SPVAT, que tinha a previsão de retorno em 2025, foi eliminado como parte das medidas de corte de gastos do governo. Originalmente criado para oferecer cobertura a vítimas de acidentes de trânsito, abrangendo despesas médicas, invalidez permanente e serviços funerários, o SPVAT deixa um vácuo para aqueles sem seguro privado, aumentando dependência em práticas seguras de condução e, talvez, um pouco de sorte. O seguro obrigatório, instaurado há anos e abolido temporariamente em 2019, durante o governo Bolsonaro, parecia ter uma chance de retorno, mas as tratativas entre deputados e o governo em dezembro culminaram em sua extinção final. O que você, ouvinte, pensa sobre essa notícia? Bom, agora a gente tem uma novidade. Em cada uma das nossas edições, a opinião de vocês vai poder aparecer aqui, no nosso podcast, para engajar ainda mais a nossa comunidade. Então, na edição de hoje, relacionada à extinção do SPVAT, a gente destacou o comentário de nossa leitora e advogada, a Tamires Barbosa. Questionada aí sobre o que achava da extinção do SPVAT, a Tamires comentou: a extinção do SPVAT é um tema que está gerando bastante discussão, conhecido anteriormente como o novo DPVAT. A ideia do seguro, que era garantir que as vítimas de acidentes de trânsito tivessem apoio financeiro em situações de lesões, morte ou invalidez permanente. Todavia, o fim do SPVAT significa uma economia para o governo em termos de administração e gestão do seguro, e para os motoristas, a redução de custos com o veículo. Assim, acredito que, se levar em consideração o lado prático, o fim do seguro é uma boa medida para reduzir custos
tanto para o governo como para os motoristas, porém, representa um risco à proteção das pessoas mais vulneráveis, considerando que a maioria da frota de carros no Brasil não tem seguro privado. E aí, será que você concorda ou então diverge dessa ideia? Conta pra gente. Dormir ao volante não é má fé, decide juíza do Distrito Federal. Em um caso curioso, no Distrito Federal, uma juíza decidiu que dormir ao volante não implica necessariamente má fé. O incidente ocorreu em 2014, quando um motorista cochilou e perdeu o controle do seu carro, fabricado em 2010, resultando em um acidente que causou a perda total do veículo. A Associação de Proteção Veicular, entretanto, negou a cobertura, alegando que dormir ao volante era uma cláusula de exclusão no contrato. A juíza Luísa Abrão Machado, de Santa Maria do Distrito Federal, interveio na disputa e condenou a associação a pagar R$ 24.322,56 pela cobertura negada. E ela argumentou que não havia evidências de agravamento de risco, como o uso de álcool ou entorpecentes que justificassem a recusa da cobertura. Com isso, destacou que um simples cochilo ao volante não pode ser visto como má fé, mas sim como um erro de planejamento. No julgamento, foi reafirmado que a associação deve honrar o contrato, destacando que o cumprimento inadequado de contratos pode ter um custo ainda mais alto para quem tenta se esquivar das responsabilidades. Uma análise jurídica da decisão, gente. A decisão também suscitou uma discussão importante sobre a negativa de danos morais em casos de recusa de cobertura securitária. Apesar de a juíza ter ordenado o pagamento da indenização contratual, ela não incluiu uma compensação por danos morais que poderia ser argumentada com base na frustração legítima do segurado ao ter sua cobertura negada injustamente. A recusa de cobertura em situações de acidente grave, sobretudo quando o segurado conta com a proteção contratada, pode levar a consequências sérias como estresse emocional e dificuldades financeiras. Esses impactos vão além dos meros aborrecimentos do dia a dia e poderiam justificar, em teoria, uma discussão sobre danos morais. A jurisprudência brasileira já reconheceu que negativas indevidas de cobertura, especialmente quando arbitrárias ou abusivas, constituem violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, fortalecendo o argumento para uma reparação moral. E aí, gostou das notícias de hoje? Qual delas te chamou mais atenção? Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês no nosso primeiro podcast juntinhos desse 2025. Então, até a próxima sexta-feira.